O estado de Santa Catarina tem vocação natural para a atividade agropecuária e pesqueira. Clima adequado para diversas culturas, terra boa e produtiva. Um litoral privilegiado. Gente dedicada. E quem trabalha com produção de alimentos precisa de assistência, de orientação, de informação especializada e de tecnologia. Na nossa estrutura fundiária, predomina a pequena propriedade com mão de obra familiar. Este tipo de agricultura ocupa quase a totalidade da população rural. Em Santa Catarina, 90% das propriedades agropecuárias têm menos de 50 hectares. Com essas características e com a forte atuação da EPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, todos os anos, nosso estado destaca-se entre os maiores produtores de alimento do Brasil. A EPAGRE foi criada em 1991 com a fusão de órgãos que atuavam separadamente nas áreas de pesquisa e extensão. Hoje, com quase 3 décadas de fundação e uma experiência de mais de 50 anos de trabalho, o capital humano e a estrutura física da EPAGRE avançam pelo estado. A empresa está presente em todos os municípios. Nossa pesquisa busca soluções, melhorias, descobre novas possibilidades. Pesquisa que aumenta a produtividade e reduz custos, usando tecnologia e inovação. Nossa extensão leva todo esse conhecimento ao campo e ao mar, ao agricultor e pescador. Extensão que aproxima a teoria da prática, o laboratório com a lavoura, que mostra o resultado brotando da terra e gerando riquezas. Mas para assumir a liderança em diversos segmentos agropecuários, passamos por mudanças importantes ao longo das últimas décadas. Ações concretas de recuperação e preservação dos recursos naturais foram colocadas em prática. Propriedades tornaram-se mais organizadas. Capacitação aos produtores e incentivo ao cooperativismo estimularam ainda mais a competitividade. A juventude rural é uma das prioridades da EPAGRE. Com programas de incentivo, o jovem retornou ao campo, voltou a acreditar na atividade agrícola e hoje é agricultor por opção. Sente orgulho do que faz. A parceria com as administrações municipais e o governo federal fortalece ainda mais a atuação da empresa. Alianças que fazem a diferença no auxílio ao produtor. É a melhoria da gestão pública em apoio à competitividade rural. É assim que a EPAGRE constrói uma marca de respeito, confiança e profissionalismo. É a mão da EPAGRE que faz a diferença e engrandece o estado. EPAGRE, orgulho da nossa terra, trabalho por nossa gente. Na casa ou no apartamento, frutas frescas são bons alimentos. Plantar, cuidar, podar, colher, em qualquer canto dá pra se plantar com amor o fruto que vamos colher. É hora de começar a plantar para colher melhor. Dentro de um vaso no quintal de casa, pendurado no beiral ou no degrau da escada,
escada. É bom praticar com filhos amor e um pouco de sol. Vamos plantar e ensinar nossas crias como cresce o cambucaia, lixia, guabiju, guabiraba, groselha, guaraná, grumichama, graviola, goiaba e gravatá. Uma linda laranjeira crescendo junto a você, te oferece o que colher. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. É hora de começar a plantar para colher melhor. Dentro de um vaso no quintal de casa, pendurado no beiral ou no degrau da escada. É bom praticar com filhos amor e um pouco de sol. Vamos plantar e ensinar nossas crias como cresce o cambucaia, lixia, guabiju, guabiraba, groselha e guaraná, grumichama, graviola, goiaba e gravatá. Uma linda laranjeira crescendo junto a você, te oferece o que colher. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube Capacitações EPAGRE Online. Eu sou Flávia Maria de Oliveira e estarei com você na mediação desta transmissão. Os colegas Felipe Espíndola e Annelise Nilberi são os responsáveis técnicos deste evento. Eu agradeço a colaboração do nosso amigo e parceiro Seu Maneca, intérprete da música de abertura. Sintam-se acolhidos e abraçados por toda a nossa equipe. É um prazer estar com vocês para promover o 6º encontro do curso online sobre produção de pitaia. Hoje serão abordados assuntos referentes ao manejo de pragas e doenças, como pragas-chave, manejo integrado de pragas, estratégias de diversificação do agroecossistema, ensacamento de frutos e manejo fitossanitário. E os nossos instrutores são Marcelo Mendes de Raro e André Boldrin Beltrame. Nesses tempos de pandemia, essa foi a maneira que encontramos para realizar esse importante evento. Para diminuir a nossa distância, a interação será aqui via chat aqui da transmissão. A qualquer momento você poderá se manifestar digitando no campo de mensagens. Isso só é possível para quem nos acompanha pelo celular ou pelo computador. Eu aproveito para solicitar que nos digam de onde nos assistem e como está o som e a imagem desta transmissão. Se você ainda não é inscrito no canal Capacitações EPAGRE Online, eu peço que se inscreva e acione o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as nossas transmissões. Eu já peço o seu like carinhoso em nossa transmissão, pois a programação está realmente incrível. A proposta está linda e eu tenho a certeza que esse tempo juntos será de muita partilha, interativo
e com muito conhecimento. Então agora é a hora de tomar a postura na cadeira, porque o show vai começar. Eu passo a palavra para o nosso anfitrião, o Diego Adílio da Silva, que é o líder do programa de fruticultura aqui na região sul de Santa Catarina. Bem-vindo, Diego. Olá, Flávia, olá aos nossos espectadores. Já agradecer de antemão aos colegas Annelise e Felipe pela transmissão, a você, Flávia, pela bela acolhida, e os nossos palestrantes de hoje, os pesquisadores André e Marcelo. Muito grato. Só fazendo uma recapitulação do curso com vocês. Então, a gente começou lá com a questão da industrialização e agregação de valor, com as receitas, falando um pouquinho sobre as propriedades nutracêuticas, como se montam a agroindústria, a questão da infraestrutura para plantio, a questão da escolha das mudas, da implantação. Falamos também um pouquinho das políticas públicas do estado de Santa Catarina, a biologia reprodutiva da pitaia, questões de colheita, o manejo da fertilidade do solo, e hoje, então, talvez um dos módulos mais esperados desse curso, que é o manejo de insetos e doenças na pitaia. Eu agradeço de antemão a presença de todos, como diz a Flávia, postura, aproveitem o curso e já vamos diretamente, sem delongas, para a palestra do André. Então, André, bom trabalho. Boa noite a todos. Eu me chamo André, sou fitopatologista e trabalho na Estação Experimental de Itajaí da EPAG. Hoje eu vou falar sobre doenças de pitaia, com ênfase na realidade de Santa Catarina. Antes de começar essa fala, eu gostaria de agradecer meus colegas Alessandro, o Ricardo e o Mauro, que me auxiliaram na elaboração dessa palestra. Para que ocorra a doença, 3 fatores são necessários. Um hospedeiro suscetível, que no nosso caso é a pitaia, um patógeno e um ambiente favorável que auxilia no desenvolvimento da doença. E como é feita a identificação de um patógeno de planta? Através da diagnose, que é a identificação de uma doença e de seu agente causal, com base nos sintomas e sinais. E o que são sintomas e sinais? Sintomas são as reações das plantas a um agente nocivo, ou seja, são os fenótipos são os fenótipos, o que a planta expressa. Nesse caso, dessa foto de banana, essas lesões negras são os sintomas. E os sinais? São as estruturas dos patógenos. Ou seja, na banana, são essas pontuações alaranjadas. Se a gente olhar no microscópio, a gente observa esse padrão de conídeo. E quando não se conhece o agente causal? É necessário fazer todas as etapas do postulado de Koch, que são essas: associação constante planta-patógeno. Voltando no exemplo da banana. Toda vez que eu observar uma banana com aquelas lesões negras, deprimidas, eu vou observar conídeos parecidos com aqueles que eu mostrei. Isolamento do patógeno. Então, o patógeno ele tem que ser isolado em meio de cultura, como nesse exemplo aqui, e deve ser caracterizado. Inoculação e reprodução dos sintomas. Nessa foto aqui da banana, vocês observam que os sintomas são semelhantes à da foto anterior, e o patógeno ele deve ser reisolado. Nessa foto aqui, vocês observam que o fungo obtido é semelhante à da primeira foto. Então, nós podemos dizer, sim, que o coletódromo é agente causal da antracnose em bananeira. É só um exemplo para vocês saberem como é que funciona. E nem sempre completar essas 4 etapas é fácil. Nesse trabalho, realizado com frutos de pitaia verde, foram isolados 4 isolados de Fusarium.
e esses 4 isolados passaram pelas 4 etapas do postulado de Koch. Observa-se que apenas esse primeiro isolado foi reisolado, ou seja, só esse foi considerado patógeno de pitaia. Os outros 3 não. Daí a importância de seguir o rigor científico para a gente, quando for dar uma diagnose, falar corretamente e não simplesmente encontrar um micro-organismo na amostra enviada e falar se é ou não o agente causal. E quais são as doenças já relatadas em Santa Catarina? São poucas. Isso é muito bom para a gente. A ideia é manter poucas. A antracnose, que é uma doença de pré e pós-colheita, a incidência pode chegar a 52%, e o agente causal que foi relatado em Santa Catarina é o Coletótrio gloesporioides. Porém, é relatado outra espécie de Coletótrio que causa a doença em pitaia, que é o truncatum. As condições que favorecem a doença são alta umidade relativa e temperatura. Esses são os sintomas da doença. Essas lesões deprimidas, concêntricas e alaranjadas, elas podem ou não ter o halo amarelo. E esses são os sinais do patógeno. Podridão de rhizopus, causado por rhizopus, ataca frutos e necessita de ferimento. É um patógeno fraco, que normalmente ataca órgãos de reservas, como é muito comum observar em moranguinhos, e é uma doença relativamente fácil de controlar. Nessa região, vocês observam os sintomas, né, o apodrecimento. Aqui existia o resto floral, e o contato do resto floral com o fruto criou um ambiente favorável para o desenvolvimento do fungo, que é um microclima mais úmido. Além disso, na interface entre o fruto e o resto floral, existe uma série de ferimentos que ocorrem naturalmente, e o que pode ter favorecido a penetração do patógeno. Então, a simples remoção do resto floral já é o suficiente para controlar essa doença. Também foram relatadas 2 espécies de nematóides em Santa Catarina, que causam doenças em pitaia. A meloidógene, aqui vocês observam fêmeas de meloidógene, e helicotilencos, nessa outra figura. Esses nematóides causam galhas, no caso da meloidógene, ou necrose em raízes, helicotilencos. Além disso, como sintomas secundários, observa-se o amarelecimento de cladódios, severa redução no crescimento da planta, redução na floração, tamanho e número de frutos. Nessa foto, vocês observam-se uma planta de pitaia com amarelecimento, devido ao ataque de meloidógene. Nessa outra foto central, vocês observam as galhas causadas pelo nematóide e o helicotilencos causando necrose em raízes de pitaia. E as anomalias que ocorrem aqui em Santa Catarina, porém ainda não foram identificadas. Elas podem ter um agente causal biótico, mas podem ser agentes causais abióticos. Se alguém souber identificar alguma dessas causas e quiser se pronunciar, compartilhar esse conhecimento vai ser bem importante para enriquecer o debate. Várias vezes eu recebi cladódios com essas lesões avermelhadas, salientes ao tato, e quando tira essa lesão avermelhada, observa-se que o tecido está sadio. Pode ser por vários fatores, como a fitotoxidez ou um fator ambiental, mas eu não acredito que seja um fator biótico. Mas pode ser que seja. Material com esses sintomas eu só recebi uma vez, que é uma escama avermelhada sobre quase todo o cladódio, e
igual à foto anterior, essa escama era apenas superficial, a parte interna estava sadia. Esse é um dos problemas mais comuns que a gente recebe aqui em Santa Catarina. Não tem um agente causal ainda definido nas nossas condições. O que nós sabemos é que a pitaia começa a produzir e armazenar compostos com vermelhos em vesículas, como vocês podem observar aqui. Na região começa a ficar amarela, ou seja, com clorose, evoluindo para necrose. É interessante que nem sempre esses sintomas de clorose e necrose toma todo o cladódio da pitaia. Às vezes, apenas uma pequena fração é tomado por esses sintomas e, posteriormente, os sintomas param de crescer, podendo ficar até semanas sem evolução. Porém, em alguns casos, todo o cladódio pode ficar com esses sintomas. Esse botão floral apresenta uma dinâmica bem similar ao cladódio mostrado anteriormente. Então, vocês observam pequenas vesículas avermelhadas aqui, que elas se acumulam e levam à necrose. Também não foi associado nenhum fitopatógeno a essas vesículas ou a essas necroses. Outras doenças que ainda não estão presentes em Santa Catarina. Obviamente, eu não vou falar de todas as relatadas na cultura da pitaia, mas sim só de algumas. A podridão mole, causada por Pectobacterium ou Ervínia, é um problema mais severo em cladódios que em frutos, e a característica é o cheiro de podre. As condições que favorecem a doença são períodos chuvosos, alta temperatura e deficiência nutricional. Esses são os sintomas da doença. É uma podridão mole, fedida, que pode ter esse halo clorótico. A fusariose da pitaia é uma outra doença importante. Então, diversas espécies de fusário já foram relatadas como fitopatógenos de pitaia. A incidência pode chegar a 36%, e as condições que favorecem a doença são temperatura de 12 a 28 graus Celsius, alta umidade relativa, pH baixo, solo arenoso e desequilíbrio de nitrogênio. Os sintomas são essas lesões necróticas, porém, diferentemente da bactéria, é uma lesão seca. Também pode observar amarelecimento da parte aérea, similar aos sintomas provocados por nematóides. Esses são os sintomas de fusário em fruto. Observa-se, então, necroses. Mancha de Botryosfaeria. Esse fungo ataca cladódios. A perda pode chegar a 44%. E as condições que favorecem a doença são épocas frias. Então, observa-se lesões de diferentes tamanhos marrons que evoluem para a coloração cinza. Podridão de bipolares, que ataca cladódio, flores e frutos. A perda pode chegar a 44%. E as condições que favorecem a doença são alta umidade e temperatura entre 25 e 30 graus Celsius. Os sintomas da doença são, em frutos, observa-se uma necrose alaranjada, e pode-se observar estrutura negra do patógeno. Em cladódio, observa-se lesões necróticas, podendo observar essa estrutura negras também que são do patógeno. Outros nematóides que atacam raízes, já relatados, mas que não foram descritos em Santa Catarina, o Pratylencos, o Tilencos e a Cactodera. Aqui embaixo vocês observam fotos de plantas atacadas por Cactodera. Observa-se uma redução do sistema radicular da pitaia. À direita, foram inoculadas com Cactodera, estão mais amareladas do que essas pitaias à esquerda, mais verdes, que são as plantas controles. O manejo das doenças. É importante salientar que não existe fungicida registrado no mapa para o controle de doenças de pitaia. Então, nós precisamos
abrir mão de outras técnicas, como a escolha da área. É importante uma área sem patógenos, principalmente patógenos de solo, sem históricos de fusariose, sem histórico de nematóides, se necessário, fazer uma análise nematológica, plantio de mudas sadias. É uma das principais estratégias. É importante comprar mudas de viveiros idôneos, que tenham Renasem e obedeçam à legislação. A compra ou a obtenção de mudas de maneira ilegal, de um lugar que você desconhece a procedência, pode trazer grandes problemas para a sua área. Eu não falei, mas existem viroses, por exemplo, que não foram registradas em Santa Catarina. Como eu falei, tem nematóides que não estão em Santa Catarina. Então, trazer um material de outros lugares, bem como do seu vizinho, você pode achar que você está fazendo um bom negócio, trazendo uma planta boa, diferenciada, mas você também pode estar trazendo um problema. E um problema que pode durar por muitos anos e que vai gastar muito dinheiro para o controle. Então, na verdade, você pode estar fazendo um péssimo negócio e criando um problema por muito tempo no seu pomar. Outro ponto que eu gostaria de destacar é, se vocês comprarem estacas não enraizadas e forem enraizar na sua propriedade, utilizar um solo de qualidade, sem patógeno. Se vocês sabem que existe alguma reboleira de algum patógeno de pitaia, não utilizar um solo bom, porque senão você vai espalhar o patógeno por toda a sua área. Então, é muito importante não economizar no substrato também. Mudando de tópico, então, o plantio em lugares que evitem a formação de microclima úmido e sombrio, corrigir o pH do solo, principalmente para o controle de fusariose, é uma técnica muito importante. Plantio em camalhões, para evitar o acúmulo de água no pé das plantas. Realizar a drenagem do terreno, se necessário. A adubação equilibrada, como o Gelton mostrou na semana passada. E, se necessário, aplicar calda bordaleza. Realizar podas fitossanitárias nos cladórios terminais. Então, nessa foto aqui, vocês observam cladórios terminais com sintomas que podem ser de doenças. Então, é feita a eliminação de todo o cladódio. A raspagem de tecido doente, no caso de cladódio central, como observado aqui nessa outra foto. E é importante ressaltar que deve-se fazer a desinfecção das ferramentas, remoção da área dos restos vegetais, e enterrar, queimar, e essa remoção deve ser feita com cuidado, dentro de caixas, de sacos, para que o possível patógeno não se espalhe pela área. E, nos ferimentos, passar pasta bordaleza. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado pela atenção. E embaixo eu deixo os meus contatos. Obrigada, André. A gente que agradece por essa excelente participação. Eu quero, antes de passar para você fazer a interlocução dos questionamentos, agradecer a manifestação de todos quando nos deram retorno sobre o som e a imagem, e teve reclamação de alguns sobre o som, mas a gente está monitorando e entendeu que está bem. Então, se acontecer, a gente pede que vocês tentem atualizar a página com F5. Às vezes é uma questão de conexão mesmo, para melhorar essa questão do áudio e até da imagem. Então, André, a gente já tem perguntas aqui sobre o conteúdo. O Alessandro Reis está perguntando: quantos dias após a antese devemos remover os restos florais? Para ter um bom controle da doença e do manejo geral da pitaia, de 4 a 6 dias após a fertilização do fruto. Perfeito. Nós temos aqui pergunta da Eliana Monteiro. No caso de clorose e necrose do cladódio, somente a remoção do mesmo é suficiente? É necessário pulverizar algum inseticida? Não, como
eu falei no final do vídeo, eu vi que essa questão veio um pouco antes, é necessário remover com cuidado para não espalhar esse material doente na área e o produtor está espalhando o micro-organismo patogênico pela área e contaminando outras plantas, e depois passar a pasta bordaleza no local do ferimento. Tem a pergunta da mesma participante, Eliana Monteiro. Na minha plantação ocorre de uma planta ficar com a copa totalmente amarela e com pintas marrons. Isso é um problema de praga? Olha, é difícil responder assim, sem ver uma foto, sem conhecer a área, porque pode ser um problema de praga, pode ser fusária, como eu falei, pode ser nematóide, as pintas podem ser causadas por um monte de problemas, pode ser deficiência nutricional, igual o Gelton deve ter falado na semana passada. Então, o amarelecimento com pinta, sem ter nenhuma informação a mais, nem a cidade que essa pessoa está falando, é muito difícil. Ok. A Alessandra Campos está perguntando: estou pensando em cobrir o plantio com tela sombrite. O que você acha disso? As cactáceas, elas gostam de bastante sol e necessitam de sol para produzir. Então, quando elas ficam na sombra, elas produzem menos. E só é recomendado cobrir com sombrite se a pitaia sofrer danos de queima. Se não, que nem na nossa região de Santa Catarina, é totalmente não recomendado. Tem uma pergunta sobre cauda bordaleza. Se a cauda bordaleza comprada pronta é segura? O Gabriel Fernandes quer saber. A princípio, sim. Parte do princípio que é uma empresa idônea que está vendendo. Mas é importante ele conhecer a procedência. Mais pergunta aqui dos participantes, o Ivan Tormen. Ele está perguntando se pode pulverizações periódicas como forma de prevenir ataque de doenças ou não é recomendado? Não, mais uma vez eu vou falar nas condições de Santa Catarina. Não é recomendado. A aplicação seria mais quando é observado as primeiras lesões. Tem mais pergunta aqui, deixa eu só organizar ela para eu fazer direitinho. O Marcos Rogério: quantas vezes que aplica a cauda bordaleza para prevenir as doenças? Foi como eu falei, depende da intensidade de doença, depende de como está a sanidade do bananal. Tem a pergunta aqui que é relacionada também à cauda bordaleza, onde conseguimos comprar essa pasta que você sugeriu. E a Eliana Monteiro está falando sobre indicação de pulverização preventiva para evitar pragas. Há alguma indicação? Pragas, o Marcelo vai falar posteriormente. E a cauda bordaleza dá para comprar ela pronta em agropecuárias ou comprar o cal e o sulfato de cobre separado e fazer a mistura em casa. Tem a pergunta aqui do participante, na verdade é uma solicitação que é da receita, é o Diniz Gomes. Se existe, então, essa receita da cauda bordaleza, eu acredito que a gente possa passar no grupo do Telegram, né, Diego, na sequência, as proporções, então, em quantidades de produtos para conseguir chegar nessa consistência, nessa necessidade para ser eficiente, né, essa pasta. Eu acho melhor passar depois, se for possível. Mas normalmente usa 1% de sulfato de cobre, neutraliza ela com cal, deixar o pH 7, mas tem tudo umas proporções que é melhor do que ficar anotando. Eu já indico então, André, essa solicitação, depois o Diego organiza com a gente a forma do envio ou na nossa próxima interação. Tá. André, eu peço que você fique conosco, porque durante ainda a nossa transmissão podem ocorrer dúvidas, né, relacionadas à sua fala, e eu convido
o nosso próximo instrutor da noite, que é o Marcelo Mendes Derrado. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Boa noite, eu sou o Marcelo Mendes Derrado, eu sou pesquisador da EPAGRE, lotado na Estação Experimental de Itajaí. Trabalho com entomologia, trabalho com manejo de pragas, e hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. A gente vai conversar um pouco sobre o manejo das principais pragas da pitaia. Pitaia, que é uma cultura considerada recente no Brasil, ela vem crescendo dos últimos 15 anos para cá. Como vocês viram nos outros módulos, e vocês como agricultores, como pessoas que estão ligadas à cadeia produtiva da pitaia, devem saber disso. Como é uma cultura nova, a gente também tem problemas novos, temos que aprender a lidar no dia a dia com alguns desafios que vêm surgindo do campo, essas demandas para a gente. Bom, a base da nossa conversa vai ser um pouco diferente do que seria numa cultura normal. A gente vai falar um pouco sobre como é melhor prevenir os problemas que podem aparecer da presença de insetos praga na nossa lavoura do que remediar. Até porque, vamos frisar desde o começo, a gente vai ter um papo bem sério sobre isso, a pitaia no Brasil, no momento, não possui nenhum produto químico registrado para sua aplicação. Sendo assim, prevenir sempre será melhor do que remediar. Falando de produção agrícola de uma maneira geral, só uma pincelada aqui para a gente. A produção agrícola, ela demanda que você tenha um solo, demanda que você tenha recurso hídrico e demanda que você tenha clima de uma maneira ideal para aquela cultura que você está trabalhando, água suficiente para aquela cultura, adubo, comida para a planta suficiente para aquela cultura, para que você obtenha uma produção agrícola desejável. Temos ali um quarto elemento que funciona nessa equação, que é o elemento da fitossanidade. A fitossanidade vai englobar tanto a parte de fitopatógenos, que são as doenças, como a parte do ataque de insetos fitófagos. Quem são os insetos fitófagos? São aqueles insetos capazes de se alimentar do material das plantas. Quando a gente fala de inseto, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Eu, como entomologista, não posso começar essa palestra sem conversar com vocês sobre umas coisas bem específicas da área do manejo de insetos. Primeira coisa, a gente tem que saber que os insetos estão evoluindo na Terra há mais de 350 milhões de anos. Eles chegaram aqui muito antes dos seres humanos. Dessa forma, eles adquiriram ao longo da sua evolução uma capacidade de variar geneticamente demais, muito grande. Ou seja, ele pode sofrer várias mutações. Sabe essas mutações que a gente vê hoje em dia falando sobre o coronavírus? Os insetos têm essa capacidade também de criar novas espécies, de se modificar geneticamente e de se adaptar a ambientes diferentes. Outra coisa que atua favorecendo os insetos nessa brincadeira da agricultura é que eles são pequenos. Todo inseto, todo animal que é pequeno, ele se abriga muito fácil, ele se esconde muito fácil e ele tem alimento disponível para ele o tempo inteiro. Outra coisa muito legal, que eles podem sofrer metamorfose. Lembra da borboleta? A borboleta é um ovo, vira uma lagarta, a lagarta vira um casulo e do casulo sai um adulto que é uma borboleta. A lagarta e o adulto, a borboleta, se alimentam de fontes diferentes. A borboleta se alimenta de néctar e a lagarta se alimenta de plantas, do material vegetal, ela consegue mastigar, o adulto não consegue mastigar. Isso é uma adaptação por alimento. Os insetos têm a capacidade de se adaptar. Uma mesma espécie não compete entre ela por alimento em determinadas fases da vida. Os insetos podem apresentar sociabilidade, eles podem dividir seu trabalho, como é o caso dos cupins, das formigas que apresentam aí um problema para a pitaia, como abelhas também. Outra coisa muito interessante é que os insetos podem voar, eles podem colonizar todo o planeta com uma taxa altíssima de velocidade, coisa que outros animais não podem fazer, senão pássaros ou morcegos. E, principalmente, insetos podem se reproduzir muito facilmente, pode deixar vários descendentes. Dessa forma, eu peço a vocês uma atenção para que a gente não seja pretensioso ao manejar insetos em hipótese nenhuma. Os insetos, eles causam, no caso da pitaia, danos diretos e indiretos a esses frutos, aos seus cladódios, à planta de uma maneira geral, que pode ser quantitativos na medida que a gente está pensando em você produzir menos por uma desfolha, por um consumo do material vegetal, e pode ser qualitativo, que é quando o teu fruto, por exemplo,
vai perder valor de mercado, uma vez que ele está todo danificado, que ele está feio, que ele tem ali uma cicatriz, e o consumidor não vai consumir, não vai querer comprar esse fruto no mercado. Por que acontece isso, pessoal? Eu vou dar assim, uma pincelada, porque a gente vai puxar isso lá quando a gente for falar de manejo. O que acontece esses ataques de insetos? Imagina que na natureza, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem essa linha vermelha, que são os insetos fitófagos. As populações aumentam, eu estou mostrando aqui no mouse, elas aumentam, elas diminuem, elas aumentam, elas diminuem. Por quê? Porque a gente tem insetos benéficos nesse ambiente, que são o que a gente chama de inimigos naturais, que são insetos que comem os outros insetos, que esses sim são aqueles pragas. Então a gente tem a planta, tem quem se alimenta da planta, o inseto que se alimenta da planta, e tem um outro inseto acima dele que alimenta do inseto que alimenta da planta. E esse controle natural, que a gente chama de equilíbrio dinâmico, faz com que as populações não explodam na natureza. Quando a gente tem um sistema agrícola, o que a gente faz? A gente bota uma interferência nesse equilíbrio. E essa interferência, primeiro, atinge quem está mais em cima na cadeia, atinge o inimigo natural, tira o inimigo natural desse cenário. E uma vez que você não tenha ninguém comendo inseto fitófago, que pode virar praga, você tem um crescimento da população desse inseto, que vai levar os danos aí aos nossos frutos qualitativos e quantitativos. O que a gente tem que fazer como técnicos, como profissionais ligados à cadeia produtiva da pitaia? A gente precisa sempre analisar problemas, buscar as soluções na raiz de onde isso está acontecendo. Se tiver disponibilidade de produtos no mercado, a gente deve sempre procurar produtos de qualidade, e tudo isso tem que ser economicamente viável para que a nossa produção possa continuar de uma maneira legal. O primeiro passo na análise do problema é você conseguir identificar quem são os indivíduos que estão causando danos nos seus frutos, lá na nossa lavoura, nas suas plantas, lá na lavoura, lá no pomar de pitaia. A gente vai conversar sobre alguns deles aqui, possivelmente quem está ligado ao campo já trabalhou ou já se deparou com problemas relacionados a esses insetos. Primeiro que a gente vai conversar são as formigas cortadeiras. Formigas cortadeiras, naquelas conhecidas como quem-quem. Aqui em Santa Catarina a gente não tem problema com saúva. Quem trabalha mais aí para a região de Cerrado, pode ser que encontre algum problema com saúva também. As formigas cortadeiras conhecidas como quem-quem, elas pertencem ao gênero Acromyrmex. São mais de 32 espécies dessas formigas que atacam cladódios, botões florais e frutos de pitaia. Dano bem fácil, essa é a formiga. Ela é facilmente reconhecida porque ela tem esses espinhos nas costas, 5 espinhos nas costas, é uma quem-quem. Se tiver 3, é uma saúva. Como que a gente faz para identificar o dano desses insetos? É bem fácil. Lá no cladódio, por exemplo, a gente vai conseguir verificar um consumo da borda desse material. É bem fácil porque, na verdade, se você for pela manhã no teu pomar, você vai ver a formiga trabalhando ainda. E elas deixam ali vários indícios de que elas consumiram esse material. É geralmente um corte limpo, que não pode ser confundido com nenhum outro cortador, porque você não vê fezes, não vê nada além de um corte, uma coisa recortada nesses cladódios, que vão cicatrizar e vão ali impedir o crescimento de brotações nesse cladódio. Elas também atacam botões florais, não é tão comum, mas acontece o ataque em botões florais, e às vezes isso pode ir além dos botões florais e pode existir um ataque nos frutos. Isso até é uma foto bem didática, onde a gente pode perceber as formigas cortadeiras fazendo um favor para o consumidor, aí no final das contas, descascando o fruto. É uma brincadeira, mas é um ataque tão drástico, é um ambiente onde houve ataque tão fulminante dessa formiga, que elas levaram nesse segundo fruto aqui, a gente pode ver que houve o consumo de toda a casca desse fruto. Aqui um zoom que fica mais fácil da gente perceber, é uma situação extrema, mas pode acontecer no caso do ataque destas formigas. Outras formigas que têm causado danos às produções de pitaia são as formigas doceiras, do gênero Camponotus, também conhecida como formiga carpinteira. Ela pode atacar também cladódios e frutos de pitaia, com um aspecto diferente. Ela não é aquela formiga que vai consumir, que vai recortar o material vegetal e levar para o ninho, para onde o fungo vai se desenvolver, para toda a colônia se alimentar. Essa formiga está mais atrás de substâncias açucaradas.
ela não vai consumir com ênfase o material vegetal para se alimentar. Porém, nessa época do ano que a gente está passando, ali no finalzinho do verão, início do outono, quando as temperaturas começam a diminuir, existe uma tendência dessas formigas de saírem de seus ninhos e abrirem novos ninhos para o inverno. Então, o que elas fazem? Elas vêm para as plantas e começam a fazer furos, tanto nos cladódios, quanto furos como esses aqui da foto, nos frutos, porque elas acham que ali é um lugar bom para se fazer um ninho, é um material fácil de se escavar, e quando elas chegam na polpa, aqui é uma foto demonstrando, quando elas chegam na polpa, elas percebem que é um material muito úmido, elas abandonam, mas o dano já foi feito, já existiu um furo nesse fruto, e esse fruto perdeu a possibilidade de ser comercializado. Fato bem curioso é que o ataque dessas formigas está muito atrelado à utilização de madeira como palanque. Quando você usa madeira, essa formiga se instala na madeira e em algum momento ela vai tentar fazer um outro ninho para multiplicar a sua população e vai avançar para o seu pomar. E a gente tem um exemplo de um produtor onde existiu uma perda de mais de 40 quilos de frutos de pitaia por ataque da formiga carpinteira. Acabamos os problemas com formiga? Não, temos mais um que a gente pode conversar, são algumas formigas urticantes, Vasmania auropunctata, também conhecida como formiga pichichica. Qual que é o dano dessa formiga? Ela não ataca a planta, ela ataca o trabalhador. É uma formiga exótica, ela não é do Brasil, e ela causa um transtorno muito grande quando você entra em contato com ela por conta da quantidade de ácido fórmico que ela joga na sua pele. Então a gente tem até processos de inflamação em alguns trabalhadores quando entram em contato com essa formiga. Muito difícil fazer o manejo dela. Então, pessoal, sempre que você entrar em contato em qualquer cultura, palmeira, banana, qualquer cultura que você entre em contato com essa formiga, procura um jeito de eliminar a colônia dela logo no começo, porque depois que ela se instalar, essa formiguinha douradinha aí, dificilmente você vai conseguir manejar ela, porque ela é bem complicada mesmo. Passamos para um outro problema generalizado dos produtores de pitaia do Brasil inteiro, o ataque de abelha. Abelha da espécie Trigona spinipes, a famosa abelha irapuá, abelha cachorro, aquela que gosta de grudar no cabelo de quem tem cabelo, né? Quando você já começa a perder o cabelo, esse problema se vai. Ela causa danos no cladódio, nos botões florais e nos frutos de pitaia. Essa é bem conhecida. Esse indivíduo é bem complicado, pessoal, porque ele vai fazer também um ataque dele, um pouco diferente do ataque da formiga, é fácil de reconhecer, porque as lesões elas são mais superficiais, elas não são tão recortadas, e elas tendem a ganhar uma coloração mais escura, porque o processo de alimentação dessa abelha, o processo de mastigação dela é um pouco mais lento do que da formiga. Então a gente tem essa coloraçãozinha escura, também impede a brotação, impede a formação de botões florais. Quando ela ataca o cladódio, ela pode atacar também o fruto, levando aí a um dano bem severo, que vai causar uma perda de qualidade e uma impossibilidade de comercialização desse fruto. E ela pode atacar também o botão floral, mas aí eu vou falar uma coisa para vocês, já adiantando a respeito disso daqui. Não se maneja abelha irapuá com inseticida de forma nenhuma. Não se mata abelha irapuá. A gente tem uma resolução de 2004 do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que proíbe a exterminação dessas abelhas por elas serem abelhas silvestres e nativas da entomofauna brasileira. Ah, Marcelo, o que quer dizer isso? Essa abelha é essencial para várias espécies de plantas nativas do Brasil se reproduzirem nos seus ambientes. Então, se ela está atacando o teu pomar, quer dizer que tem algum tipo de desequilíbrio nessa área e ela não está encontrando o recurso floral que seria preferido por ela. Então, por favor, pessoal, não se maneja abelha, não se mexe em ninho de abelha, não se aplica inseticida em abelha, não se mata abelha em hipótese alguma. Isso é crime ambiental, passível de multa, passível de julgamento, passível de prisão se isso acontecer mais de uma vez. Então, por favor, é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. Ah, mas como vou fazer o controle? Calma, ali na frente a gente vai falar sobre isso para segurar vocês até o final da palestra. Depois a gente vai conversar como fazer o controle, mas não matem abelhas no campo. Outro problema sério que a gente tem é o ataque de percevejos. Percevejos têm uma característica diferente desses animais, desses insetos que a gente conversou até agora. Por quê? Porque até agora a gente estava falando sobre indivíduos que se alimentavam mastigando as plantas.
Percevejos não, percevejos têm a boca diferente, o que a gente chama na entomologia de aparelho bucal. Eles são dotados de uma espécie de canudinho, não um canudinho que é jogado no mar para a tartaruga morrer, mas um canudinho como se fosse uma agulhinha que ele insere na planta e a partir desse canudo inserido, ele consegue sugar a seiva da planta que é parecida com o que seria o nosso sangue. Então, esses indivíduos, eles inserem esse canudinho que eles usam para se alimentar, eles sugam a seiva da planta. E não bastasse isso, eles injetam ali umas toxinas. Essas toxinas degradam o tecido em volta desse furinho que ele fez, para que a planta, assim como a gente, se fizer um corte, o sangue para ali de sangrar uma hora, de sair, ele vai coagular, a seiva acontece a mesma coisa. Então, para que a seiva não pare de vir no aparelho bucal dele, ele injeta uma toxina, e essa toxina destrói o tecido da planta e pode causar um problema de aspecto nesse fruto, se for no caso do fruto, né? E, além disso, quando ele tira esse canudinho que ele usa para se alimentar, fica ali um furo, e esse furo é porta de entrada para alguns fungos, principalmente antracnoses, que podem danificar os frutos e derrubar aí a qualidade dele, principalmente a vida de prateleira do fruto vai diminuir muito quando ele sofre ataque de insetos sugadores, no caso do percevejo. Até agora, nosso projeto de pesquisa aqui em Itajaí identificou 9 espécies diferentes de percevejos atacando botões florais, cladódios e frutos de pitaia em pomares de Santa Catarina. São eles o Edessa meditabunda, que é um conhecido percevejo da soja. Então, alguns percevejos a gente vai encontrar esse problema. No sul do estado, por exemplo, onde você tem plantio de soja, tem plantio de milho, tem plantio de arroz, quando existe a colheita dessas lavouras, esses percevejos eles não têm alimento mais, e eles tendem a entrar nos pomares de pitaia em busca de alimento. Aqui é bem legal de eu mostrar para vocês. Lembra do dano que eu falei causado pela toxina? São essas pontuações aqui, ó. Você vê que o fruto está rosa, em alguns locais está esverdeado. Esses locais onde está esverdeado, se você der uma reparada, você consegue ver o pontinho onde o percevejo se alimentou. Injetou toxina, degradou esse tecido e ele vai ficar manchado desse jeito. Esse aqui é o nosso amigo Edessa meditabunda, sempre toma cuidado. Então, para quem tem pomar de pitaia, quando você tiver colheita de grãos ao seu redor, possivelmente você pode presenciar a entrada desses indivíduos no seu pomar. Outro problema bem clássico, Leptoglossus stigma. Leptoglossus stigma, percevejo bem comum em frutíferas, em citros, maracujá, outras frutíferas ele aparece bastante. É aquele percevejo cowboy que tem a perna achatada com um adereço ali na sua perna. Essa é a fase jovem, fácil de reconhecer, coloraçãozinha laranja, com 2 pontuaçõezinhas no abdômen e pode causar dano em todas as fases do desenvolvimento da planta de pitaia. Temos outros que aparecem em menor incidência, mas também aparecem como Largus rufipenis, que é esse percevejo vermelhão, preto e vermelho, bem bonito, fácil de reconhecer. Largus humilis, mesmo gênero, outra espécie, também fácil de reconhecer, ele tem ali uma pontuação amarelada nas costas, percevejo preto, mas eles são mais redondos, tanto o Largus rufipenis quanto o Largus humilis, também atacam pitaia. Zika anulata acontece bastante onde você tem no material vegetal ali da região, bastante caruru, é fácil dele aparecer, ele passa do caruru para a planta, pode trazer também algum problema de danos. Quinavia nigrodorsata e Quinavia impicticornis são 2 espécies, mas são 2 espécies muito parecidas que precisam do entomologista para dizer qual que é. Então a gente chama de Quinavia. Onde você vê esse percevejinho verdinho, e essa aqui é a fase jovem dele, a ninfa. Esse aqui é o jovem que ainda não voa, esse é o adulto já que pode voar. Sempre quando você vê esse verdinho, possivelmente você tem uma Quinavia no teu pomar. Outra espécie que acontece mais agora no litoral norte, Antiteucus menololocus, esse aqui é bem comum aqui no litoral norte. Eu acho que, se eu não me engano, a gente tem poucos registros dele lá, e isso é bem interessante de se falar. Conforme a região onde você está cultivando a pitaia, possivelmente pode existir uma variação bem grande das espécies de percevejo que vão ocorrer
aqui voltando ao assunto que eu falei antes, depende de quem são seus vizinhos, o que eles plantam, eles trabalham com banana, é um fragmento de mata, é uma plantação de soja, é uma plantação de arroz, e isso pode variar, pode alterar a fauna dos percevejos que estão atacando a sua lavoura, tá certo? E, por fim, outra espécie bem conhecida também para quem trabalha com frutíferas, Sphyctyrtus crisis. Ele ataca plantas de citros, ele aparece muito onde você tem plantios de acerola, ele aparece muito em plantio de pitanga, jabuticaba, ele gosta de mirtáceas em geral e também tem a possibilidade de atacar a pitaia. Lembrando que o principal problema do ataque dos percevejos é a abertura dos danos, abertura para outros danos, como doenças fúngicas, entre outras, e a perda da qualidade para venda, por conta daquele dano causado pela injeção de toxina no momento da alimentação dele. E aí a gente tem um exemplo do que seria um botão floral ali ainda, já atacado, severamente atacado por um percevejo. Imagina o fruto que vai vir disso daqui, pessoal. O fruto possivelmente já não vai ter uma qualidade. Se essa planta não abortar esse botão floral, no caso de um ataque extremo, o fruto que vai sair daqui é um fruto de uma qualidade muito baixa para o mercado nacional. Internacional nem se fala, sem chance nenhuma de avançar para lá. Outro problema que a gente tem, mas não é muito um problema, na verdade é um inseto que pode ocorrer nas produções de pitaia, são os pulgões. Existem inúmeras espécies de pulgões que podem se alimentar do botão floral e até mesmo do fruto da pitaia. Porém, a gente não tem danos muito significativos causados por pulgões nos pomares brasileiros. O que a gente pode dizer? O pulgão ele se alimenta da mesma forma que o percevejo. Também ele se alimenta da seiva. Porém, a gente não tem uma quantidade, por ser um fruto grande, o pulgão ele não consegue fazer um dano muito grande no fruto, ele não consegue danificar como o percevejo danifica. Até porque qualquer chuva já lava essa colônia de pulgão e a planta consegue se desenvolver normalmente. O que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que ficar de olho no pulgão, porque pulgões são vetores de viroses. Então, os pulgões podem trazer, que é a parte do André, que ele fala de doenças aí com a gente, se em algum momento existir um vírus capaz de infectar plantas de pitaia, a gente tem que começar a olhar para o pulgão com outros olhos. Até o momento, a gente não precisa se preocupar, mas em algum momento, se a gente tiver alguma virose se espalhando aí pelo mundo em relação à pitaia, a gente tem que tomar cuidado com o pulgão, porque o pulgão pode transmitir viroses. Aqui outra foto mostrando para vocês o ataque aí num botão floral causado pelo pulgão. Como ele é muito pequenininho, não chega a dar muito dano. Aí a gente vai para um problema que não é da entomologia, mas tudo que se mexe e pode ser visto, cai para o entomologista resolver, de morcego a caracol. Então a gente tem aqui, está avaliando nos últimos anos os ataques causados por caracóis nos pomares de pitaia. Até o momento a gente conseguiu identificar 2 espécies desses indivíduos atacando a pitaia e podem causar danos na planta inteira, cladódio, botão floral e fruto. Muito interessante, toma cuidado. Quem está implementando o pomar de pitaia tem que ficar de olho aberto, porque caracol é um problema de implantação. Ele pode ser muito sério quando as plantas ainda estão novas. Então, a gente tem Bradybaiana similares, que é esse caracolzinho de jardim mais redondinho, e a gente tem Bulimulus tenuissimos, que é aquele caracolzinho que tem a conchinha em forma de espiralzinho ali mais puxada. A gente chama ele de compridinho, redondinho e compridinho. E eles podem causar dano pela alimentação direta em cima do material vegetal. Ali é um dano já cicatrizado, aqui é um dano que é bem típico do ataque do caracol e pode atrasar muito, pessoal, o desenvolvimento do seu pomar, esse ataque quando você está na implantação. Se por alguma questão climática esses indivíduos estiverem presentes em pomares um pouco mais velhos, eles podem também atacar botões florais. Não é comum, mas pode acontecer deles subirem, atacar botão floral e, inclusive, atacar fruto. Nesse caso, já está infringindo um dano direto no produto comercial. Então, a gente tem que ficar mais preocupado um pouquinho com isso. Temos problemas também com vaquinhas, que são coleópteros. Quem são os coleópteros? Famosos besouros. 2 espécies principais a gente identificou aqui em Santa Catarina, que são as espécies Lagra vilosa, que é conhecido como Idiamin,
e diabrótica especiosa, que é o brasileirinho. Também, pessoal, voltando naquilo que eu digo para vocês, ataque desse tipo de inseto acontece quando existe colheita das outras culturas, então a gente tem que ficar sempre esperto com isso. Colher a cultura ao redor, abre o olho, que pode ser que esses indivíduos venham para a sua produção. Um outro problema sério que a gente tem é o problema de cochonilhas. Várias espécies de cochonilhas, que também são insetos sugadores, podem atacar todas as plantas de pitaia, todo cladódio, botões florais ou frutos de pitaia. Uma coisa, tem 2 tipos básicos de cochonilha, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. A gente tem cochonilha de carapaça, que são essas que parecem redondadinhas desse jeito, e a gente tem cochonilhas farinhentas, que são essas que formam uma farinhazinha. Toma cuidado com isso, pessoal, porque o que eu tenho visto muito no campo é a pessoa confundir. Isso não é cochonilha, isso é uma cicatrização da planta, isso aqui não é cochonilha, não existe cochonilha irregular desse jeito. Se ela não for destacável, facilmente não é cochonilha. Isso não é cochonilha, isso aqui sempre quando tem depressão no cladódio, nesse tipo, possivelmente é alguma reação química causada por alguma pulverização errada feita na planta. A planta de pitaia é sensível à pulverização, então você pode ter fitoxidez facilmente com a aplicação de produtos nela. Isso não é cochonilha, mais uma vez estou falando para vocês, sempre que tiver depressão não é cochonilha, então não precisa se preocupar. E agora a gente vai falar, falamos bastante sobre as pragas e agora vamos conversar sobre como controlar esses indivíduos no campo. Para falar de controle, primeira coisa, para falar de controle químico, agora mudou o Marcelo animado, sai o Marcelo feliz, vamos ter um papo sério agora. É tão sério que eu vou tirar até meu urso de pelúcia daqui de perto, porque ele não pode escutar esse assunto. Pessoal, brincadeiras à parte, o que tem chegado para a gente aqui na pesquisa, tanto na pesquisa quanto na extensão, temos recebido denúncias de produtores utilizando inseticidas na cultura da pitaia, inseticidas importados erroneamente de outras culturas, reaproveitados de cultura do arroz, reaproveitados de outras frutíferas. E, pessoal, quem faz uso ou quem prescreve qualquer tipo de controle químico baseado no uso de inseticida para a pitaia está cometendo um crime. Não existem produtos legalizados e registrados para manejo de nenhum inseto, nenhum fungo, nenhuma doença na cultura da pitaia. Ou seja, vocês estão correndo risco de, no momento que apareça uma fiscalização, vocês podem ser autuados e responder judicialmente pela utilização desses produtos. Então, a nossa conversa, a partir de agora, é sem a utilização de inseticida. Não falamos de inseticida quando nos comunicamos a respeito de pitaia. Pitaia é uma planta. A planta da pitaia, ela é rústica e ela permite uma produção orgânica de fácil trato. Se você não quer fazer orgânico, quer usar a tua adubação química, não importa, mas não mexa com inseticida na cultura da pitaia, porque você corre o risco de pagar judicialmente por isso. Então, começamos nossa conversa eliminando essa questão. Então, como que a gente vai fazer, Marcelo, para manejar os insetos praga na nossa cultura se a gente não pode usar inseticida? Existem milhares de formas de fazer esse manejo. A primeira delas é inserindo diversidade vegetal nesse ambiente. Quando você tem mais do que uma planta no ambiente, quando você não tem só a tua planta ali, não tem só a pitaia, você tem abrigo para os insetos benéficos, você tem um microclima, tem lugar que não pega sol, que ele pode se esconder e ficar ali para comer tua praga. Você tem alimentos, você tem presa alternativa, você tem hospedeiro alternativo, você tem pólen, você tem néctar para atrair esses insetos para o seu ambiente. E tudo isso vai colaborar para uma maior diversidade de artrópodes que não são maléficos, são benéficos. E você vai fazer, então, esse manejo do ambiente voltado para isso. Lembra que eu falei que a gente tem o produtor, que no caso seria a nossa planta de pitaia, a gente tem os herbívoros, que são aqueles que se alimentam da nossa planta, e a gente tem os inimigos naturais que controlam essas pragas. Quando você diversifica esse ambiente, você aumenta a quantidade de insetos benéficos no ambiente que vão permitir que eles façam o controle para você dessas pragas sem utilização de inseticidas.
Isso aqui é um experimento com tomate orgânico no ambiente, no vermelho, aqui a gente tem um monocultivo, só tinha planta de tomate. E aqui no azul, a gente tem um ambiente diversificado com flores. No caso, olha aqui a quantidade de praga, ó, menor no ambiente com flor do que no ambiente sem nada. E isso é reflexo do quê? Da quantidade de inimigo natural. Olha aqui, ó, ambiente com flor, maior quantidade de inimigo natural do que no ambiente de tomate sem flor. E isso se aplica a outras culturas como a cultura da pitaia. Olha aqui os danos nos frutos de tomate, no monocultivo, onde só tinha planta de tomate, 18% dos frutos estavam danificados. Quando você tinha diversificação, você tinha só 7% de fruto danificado. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, aplicar diversificação vegetal no nosso pomar de pitaia. Para formiga, para pássaro, para percevejo, para abelha, para pulgão. Como que a gente faz isso? A gente pode, primeira coisa, cobertura de solo. Não existe pomar de pitaia sem cobertura de solo. A experiência da extensão lá no sul do estado tem demonstrado, além de todas as questões ligadas à assimilação dos nutrientes no solo, amendoim forrageiro é uma ótima cobertura de solo para nossas culturas de pitaia, para os nossos pomares de pitaia. Quando você tem isso, você já começa a acertar, pessoal, a questão da adubação. A adubação nitrogenada, principalmente, desencadeia o ataque de insetos sugadores. Quem são os insetos sugadores que a gente comentou? Percevejos, cochonilhas, pulgões. Quando você erra a mão na sua adubação, você permite que as plantas tenham nitrogênio livre na sua seiva, e nitrogênio livre é o que atrai esses indivíduos para atacar a tua planta. Então a gente começa acertando a adubação, cobrindo esse solo, mantendo ele com uma diversidade vegetal. Aí você insere barreiras, você insere flores nesse ambiente. Você coloca ali quebra-vento. Exemplo ali, hibisco, tanto hibisco ornamental, quanto aquele hibisco que você pode se alimentar, pode fazer chá dele. Quanto menos estresse as plantas tiverem, mais bem nutridas elas estarão, menos problema com o ataque de pragas a gente vai ter. Diversificação de ambiente sempre em primeiro lugar. Quebra-vento com bananal, pode fazer quebra-vento com bananal, bota quebra-vento com eucalipto, vamos diminuir o estresse da nossa plantação, vamos diminuir o estresse dessas plantas ali. Outra coisa que é interessante, manutenção de fragmentos de mata. Isso é essencial para quem trabalha no manejo das irapuás. Quanto mais fragmento de mata a gente tiver, mais floração silvestre a gente vai ter, menos problema possivelmente a gente vai ter com o ataque dessas abelhas. Exemplos clássicos de controle, de diversificação para quem tem muito problema com formiga cortadeira, plantar quiabo perto do teu pomar. Outra coisa, se você tem ataque de pássaros, bota lá a sua produção bota uns pés de mamão. O mamão atrai o pássaro, ele prefere ir no mamão do que ir no teu fruto. Diversificação aplicada, vamos fazer diversificação. Outra planta que a gente pode usar, Tagetes erecta, o famoso cravo de defunto, ele é excelente para atrair tanto parasitoides, que são microvespas que matam as pragas, quanto predadores, que são outros insetos que vão se alimentar dessas pragas. Então, sempre que você puder, insira recursos florais na tua produção. Além de ficar muito bonito o teu pomar, possivelmente você vai estar diminuindo a quantidade de pragas que existem ali, como as vaquinhas, pulgões. Todos esses insetos serão consumidos pelos inimigos naturais, atraídos pelas flores. Aqui é um exemplo bem clássico, a gente tem aqui numa flor de cravo, só numa flor, uma joaninha, e aqui escondido, ali atrás, onde quase a gente não consegue ver, tem uma aranha, que também é um ótimo predador. Vamos botar recurso floral para funcionar, pessoal. Aqui a gente tem os exemplos das malvas. As malvas, tanto a malva rasteira, quanto essa malva pilosa, elas são excelentes atrativos para abelhas irapuás. Então, você pode fazer essa diversificação também para tirar a abelha da tua planta de pitaia. Inclusive, já digo para vocês, uma coisa que você pode fazer, além de botar diversificação, é colocar iscas atrativas para essas abelhas irapuás. Onde você encontra essas iscas atrativas, tem uma publicação da Embrapa do ano se eu não me engano, do ano passado, que chama Aprendendo a Conviver com as Abelhas Arapuás em Sistemas Agrícolas. Como eu disse para vocês, não matamos abelhas, temos que aprender a conviver com elas nos nossos sistemas agrícolas. Quem tiver curiosidade de saber como faz as iscas e tudo mais, está muito bem descrito nesse material, então eu nem vou abordar aqui, a gente vai passar porque nosso tempo é curto. Então pode procurar a publicação da Embrapa, Aprendendo a Conviver com Abelhas Arapuás e Sistemas Agrícolas. Tem online, é gratuito, é só pegar e ler. Inclusive tem algumas plantas que você pode usar, também estão dizendo lá que você pode usar, fiquem à vontade para diversificar com essas plantas também.
Controle biológico aplicado, inundativo, o que a gente pode fazer? Utilizar Bovéria baciana, Metarhizium, são fungos entomopatogênicos. Mas que baita palavrão é esse? O que significa isso, Marcelo? São fungos capazes de causar doença só nos insetos. Eles não causam doença na sua planta. Ele vai lá e mata o inseto para você. Quem que você pode controlar no pomar de pitaia com fungos entomopatogênicos? Percevejos e vaquinhas, principalmente, sem precisar de aplicação de nada, pessoal. Não precisa, além de não poder, não precisa fazer aplicação na pitaia. Vou mostrar para vocês ainda que tem uma ferramenta muito mais efetiva para isso. Qual que é essa ferramenta? É um controle mecânico. Isso aqui é uma das ferramentas mais antigas que existe dentro da entomologia. E, no caso da pitaia, é uma das principais. Quem nunca passou numa produção de banana e viu esses sacos azuis ali protegendo os cachos de banana? Se alguém não conhece, quem já foi numa plantação de goiaba, já viu que as goiabas elas ficam assim, ó, protegidas por saquinhos para evitar o ataque da mosca das frutas. Então a gente tem ensacamento em banana, a gente tem ensacamento em goiaba e tem ensacamento em várias outras plantas. Será possível fazer isso para a pitaia? Será que a gente consegue fazer um ensacamento para a pitaia? Sim, pessoal, a gente pode fazer um ensacamento de fruto para a pitaia. E o ensacamento de frutos em pitaia resolve todos os problemas relacionados ao ataque de pragas nos nossos frutos. O que a gente preconiza? A tecnologia da EPAGRE preconiza a utilização de embalagens de TNT, aquele tecido não tecido. A gente vai lá e ensaca uma semana após a polinização, retira os restos florais, porque lá dentro do saquinho pode juntar umidade, pode causar algum problema. Então a gente faz isso nos nossos frutos. E isso dá resultado? Cara, eu vou dizer para vocês, a gente está tendo uma experiência genial com a utilização de ensacamento em frutos aqui em Santa Catarina. Lá no sul do estado, quem está ensacando não está se arrependendo. Olha para vocês verem aqui, frutos, experimento nosso, isso aqui lá em Criciúma. Olha aqui, a gente tem um fruto não ensacado e um fruto ensacado. Quando a gente tira aqui, brincar de Porta da Esperança do Silvio Santos, quem é do tempo lembra? Quando você tira o saquinho, olha o que a gente tem, olha a diferença dos nossos frutos. O fruto ensacado, ele tem uma coloração mais bonita, ele tem menos dano, ele sofreu menos com o ambiente. Isso a gente vai e a gente consegue reconhecer no laboratório. Os frutos de baixo aqui são os frutos que não foram ensacados, os frutos de cima foram os frutos ensacados. Muito menos dano, não tem quase nada de dano por percevejo. Se ele tiver dano, é dano causado por antracnose, causado por fungos, causado por outras razões que não são as causadas por insetos praga. Isso aqui é um resultado tão interessante que a gente pegou 30 frutos, sendo que 15 foram ensacados e 15 não ensacados, e a gente pediu para que produtores de pitaia avaliassem, dessem uma nota para esses frutos. E para nossa surpresa, os frutos sem ensacamento, 10% dos frutos sem ensacamento receberam nota entre 9 e 10. 66% receberam nota entre 6 e 8 e 23% nota entre 0 e 5. Quando o fruto era ensacado, 52%, ou seja, metade dos frutos receberam nota de 9 a 10. E 42% receberam nota de 6 a 8. Pessoal, vocês têm noção do que eu estou falando? A gente está falando de fruto 9 a 10, a gente está falando de fruto tipo exportação. A gente está falando de um incremento para mercado interno de no mínimo 50 centavos por fruto. Se vocês falarem para mim que mão de obra não paga o ensacamento, porque dá muito trabalho ensacar, só esses 50 centavos por fruto, eu aposto com vocês que paga toda a mão de obra e não é só isso. Lembra que eu falei para vocês que a banana ensaca, que a goiaba ensaca? A pitaia, nesse ano, o preço médio da pitaia foi de R$5 o quilo. A banana custa 70 centavos o quilo, em média 70 centavos o quilo, e eles ensacam. A goiaba, preço médio da goiaba para esse ano, R$1,60 o quilo, e eles ensacam fruto por fruto. Então, a gente não pode dizer que a mão de obra é um empecilho para o ensacamento dos frutos da pitaia. Como eu disse para vocês, isso resolve todos os nossos problemas dentro do manejo integrado de pragas da pitaia. Como considerações finais disso, eu deixo para vocês o seguinte recado. O que a gente pode fazer, então, para fazer esse manejo de uma maneira adequada? Ensacar os frutos, utilizar saco nos frutos,
e os frutos devem ser ensacados. Essa é a base do manejo dos frutos de pitaia, visando o controle do ataque de insetos pragas. Brincadeiras à parte, é óbvio que o ensacamento sempre será o carro-chefe da nossa conversa, mas o que a gente tem que fazer? Recapitulando, manejo, não podemos usar inseticida de jeito nenhum. Primeira coisa, vamos adubar de uma maneira correta esse pomar, vamos diversificar esse ambiente, vamos colocar quebra-vento, vamos manter cobertura de solo e, se for necessário, a gente usa fungos entomopatogênicos, a gente usa ensacamento e as ferramentas todas na nossa mão para fazer o manejo da forma mais correta dos pomares de pitaia. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Fico à disposição para a gente conversar e tirar algumas dúvidas se tiverem, ok? Ok, obrigada, Marcelo. Que energia, né? A gente fica aqui e aí suscitou um monte de dúvidas aqui, o pessoal participando ativamente. Agradeço a participação de todos aqui no chat e eu vou tentar fazer a interlocução de todos os questionamentos que chegaram aqui para o grande Marcelo. Eu quero trazer um carinho aqui da Janete Mendes Pereira de Raro. Parabéns, Marcelo, estou aprendendo muito. Obrigada, Janete, pelo carinho. O Cleiton Roden, eu acredito que o Cleiton Roden aqui de Tunápolis tem bastante problemas com a vaquinha verde, ela rói os cladódios e após esses problemas dá a necrose. O uso de extrato de pirulenhoso é indicado nessa condição? Bem-vindo novamente, Marcelo. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Um prazer estar aqui com vocês. E, pessoal, vamos conversar sobre extrato pirulenhoso. A gente tem um problema quando a gente fala de extrato pirulenhoso. Se você trabalha com agricultura orgânica, a primeira coisa, ele está totalmente fora de cogitação, porque tem uma instrução normativa que regulamenta a agricultura orgânica no Brasil, a instrução normativa 46, de 6 de outubro de 2011, no seu anexo 11, capítulo 22, no item 22, proíbe a utilização do ácido de qualquer derivado do pirulenhoso. Por quê? Porque ele tem um negócio bonito que chama HPA, hidrocarboneto policíclico aromático, na pessoa de uma substância química conhecida como benzopireno. O que é o benzopireno? É uma substância química extremamente cancerígena, ela é classificada como um cancerígeno de nível 1 pela Organização Mundial de Saúde, é o tipo é o pior tipo de substância que existe em termos de substâncias cancerígenas. Desta forma, se você trabalha com agricultura orgânica ou se você trabalha com agricultura convencional, não se aconselha a utilização de extrato pirulenhoso em nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese, porque traz muito problema para o consumidor, traz muito problema para quem está aplicando, traz muito problema para o meio ambiente, tá certo? Então a gente descarta o uso. Como que a gente vai fazer o controle dessa vaquinha? É o que eu disse para vocês: diversificação vegetal, um ambiente saudável, adubação correta, manutenção correta do teu pomar, possivelmente você não vai ter esses problemas, tá certo? Perfeito, e a gente tem pergunta aqui da Cássia Marília, que diz assim: além da cauda bordaleza, pode ser utilizado outro fungicida? Essa pergunta seria mais para o André, porque é a parte de doenças, mas como eu citei na minha apresentação, eu vou falar para vocês, repetir mais uma vez, que se aplica na parte de fitossanidade de uma maneira geral, que engloba tanto a entomologia quanto a fitopatologia. Não existem produtos registrados para a cultura da pitaia. O que a gente pode fazer utilização? Por que a gente usa a cauda bordaleza? Porque a cauda bordaleza, ela é registrada para agricultura orgânica. Então, o que você pode utilizar na pitaia é o que você tem registrado para agricultura orgânica. No caso, não existe um outro fungicida que você vai poder usar. A cauda bordaleza é a tua opção no momento, tá certo? É bem isso, Cássia. Então, sem chance de usar outra coisa. Perfeito. A Alessandra Campos: como resolver o caso da formiga e da abelha? Alguma cauda para pulverizar? No caso da cochonilha, pode ser tratada como trata em outras plantas? Sim, a cochonilha pode ser tratada como trata de uma maneira geral. Uma solução que não leva, é uma cauda, mas ela não leva nenhum princípio ativo, não leva nenhum inseticida, vai matar por uma associação de um detergente neutro com um óleo vegetal ou um óleo mineral.
associado na água, vai fazer uma emulsão e você mata essa cochonilha afogada na realidade, que quebra a tensão superficial da água. Como ela está presa na planta, essa cauda vai fazer como se fosse uma película em cima dessa cochonilha, ela não vai conseguir respirar e vai morrer. Quando ela morre, você não precisa remover ela da planta. Uma vez que ela não está se alimentando, não existe problema nenhum na permanência dela na planta. Tá certo? Depois a gente passa no grupo essas caudas que são permitidas a utilização daí. Tem uma consideração da Rudinéia Lazarotto, que ela fala assim, a cauda sulfocálcica e o óleo de nim são utilizados na produção orgânica. E a Júlia Branquinho está perguntando, pode-se usar a cauda sulfocálcica? Pode, ela não vai trazer problema nenhum, Até seria interessante quando você tem principalmente insetos sugadores, eles, por um momento, você consegue uma repelência deles quando você faz uso de cauda sulfocálcica. Ela é muito utilizada para trípes, por exemplo, ou com ácaro. Na pitaia a gente não tem problema com esses artrópodes, mas é uma opção também, não seria um problema a utilização dela, não. Alessandro Reis pergunta, quais plantas posso cultivar para atrair inimigos naturais? Existe uma lista de pragas? Praga versus praga? Exemplo, planta que atrai um inimigo para certa praga. E a Eliane de Avão pergunta, quais plantas posso cultivar para atrair os inimigos naturais? E também uma pergunta do Flávio Pereira. Tem alguma prevenção para combater formigas num pomar de pitaia? Olha que interessante, as 3 perguntas elas caminham para o mesmo sentido. Todos os problemas de praga e principalmente formigas são sintomas, pessoal, de ambientes extremamente antropizados. O que é um ambiente antropizado? É o ambiente onde o homem se meteu demais e fez muita bagunça. E aquele ambiente perdeu a naturalidade, ele não consegue se sustentar. E essas formigas, como qualquer ser vivo no ambiente, vão passar fome e vão começar a atacar o que tem na sua volta. Muitas vezes elas nem gostam das plantas de pitaia, mas elas vão lá porque é o único recurso vegetal que você tem no ambiente. Então, as outras 2 perguntas complementam isso, por quê? Porque a gente vai bater sempre nessa tecla. Quanto mais estruturado é o teu ambiente, menor a chance de você ter um problema de ataque de praga, seja formiga, seja percevejo, seja vaquinha principalmente, você consegue eliminar esses problemas. Qual seria a lista? A gente tem várias, na literatura de uma maneira geral, a gente tem várias plantas que você pode utilizar. Na apresentação a gente citou alguns exemplos que pode ser consorciado com a pitaia. É essencial que você tenha uma cobertura de solo, como eu disse para vocês, a respeito do amendoim forrageiro, quebra-vento, com hibisco, com banana, outras plantas, e é interessante que a atratividade dos inimigos naturais, ela está muito relacionada com plantas que têm flor, e geralmente plantas que têm cheiro. Então, inimigos naturais, por si só, vão gostar de temperos. Se você tem ali coentro, se você tem erva doce, se você tem essas plantas que geralmente você usa para temperar comida, elas produzem muitas folhas, muitas flores e, consequentemente, elas liberam muitos aromas, e esses aromas atraem inimigos naturais. Então, um conselho que eu dou para vocês, que podendo, é sempre plantas que tenham flor. Sempre plantas com flor, você diminui a chance. Vai variar de região para região. Essa lista que foi questionada a respeito de quais pragas e quais inimigos naturais são atraídos por cada planta, elas variam muito, porque a gente está falando de Brasil, por exemplo. Uma planta que vai atrair um determinado inimigo natural no Nordeste, possivelmente não vai fazer o mesmo aqui em Santa Catarina. A gente tem que... Isso é um estudo muito grande, mas eu digo para vocês, plantas que produzem recursos florais, que têm flores e plantas que são aromáticas, tendem a atrair inimigos naturais. Devem ser dado preferência para essas plantas, então. Então, a Renata, de Fênix, no Paraná, está perguntando exatamente isso. Eu queria saber se eu posso plantar o feijão andu como barreira ao lado da pitaia para combater os insetos, já que essa planta, o feijão andu, tem flor. É isso mesmo. Sim, exatamente. Essa variação, plantas espontâneas têm uma capacidade muito boa de atrair também inimigos naturais, então a gente tem que sempre se atentar a isso. Plantas que têm flor. Agora, se você está lá numa determinada região, você plantou alguma planta companheira, você percebeu que está tendo um aumento do ataque de algum inseto por conta daquela presença daquela planta, aí é o sentimento do produtor, ele tem que ficar do técnico, de quem está ligado ao campo. A gente tem que ficar sempre ligado nesse tipo de coisa, porque a gente está tratando de biologia. Biologia não é
uma ciência exata. A gente pode ter variações, então sempre tem que estar atento a essas variações no campo, sempre prestando atenção. E qualquer coisa, recorre que a gente está sempre disponível para dar uma conversada também. A Eliana Monteiro fala isso. Durante a florada é mais provável o aparecimento e ataque de pragas? O ataque de pragas, na verdade, na planta vai se concentrar durante a floração, porque também algumas pragas são atraídas pela floração. As pragas, elas conseguem perceber que a planta está entrando no processo reprodutivo, porque a planta muda o que a gente chama de semioquímico. O que é o semioquímico? É o perfume que a planta exala no campo. Então, ela muda o perfume dela e o inseto tem lá um estralo, ele percebe que aquela planta está em processo reprodutivo e o inseto vai lá porque ele se alimenta do botão floral, ele se alimenta do fruto, que é um tecido muito rico. Geralmente vai acontecer isso. E tem outra coisa também, a gente passa a prestar mais atenção nas nossas plantas quando elas estão em fase reprodutiva. Muitas vezes, o inseto pode estar lá o tempo todo. Ele passou o ano inteiro, o percevejo passou o ano inteiro ali se alimentando da tua pitaia, você não ligou, ele não fez nenhum dano na tua pitaia, você nem percebeu que estava lá no pomar, mas quando entra na época da reprodução, você passa a prestar atenção naquele indivíduo. Por isso que é sempre importante a gente prestar atenção na nossa lavoura, no nosso pomar, o ano inteiro, para saber se aquilo que está acontecendo é uma população normal daquele ambiente, ou se você realmente precisa tomar alguma providência, se aquela população aumentou demais naquela época. O Ronaldo Favarim pergunta, trips não ataca a pitaia? A gente não tem registro aqui, Ronaldo. Ele pode até se alimentar, mas a gente não tem registro de dano severo. O que é o dano ali? O dano é aquele dano, é uma injúria, é um machucado que vai levar a uma perda de qualidade ou uma perda de produção da planta. Não temos esse caso para pitaia ainda, nem ácaro, nem trips, esses insetos pequenos, assim como você tem o caso do pulgão, ainda não é um problema sério para pitaia. Também facilmente resolvido com diversificação do ambiente. O pulgão, principalmente, que é um inseto extremamente vulnerável. Então, sempre que você diversifica, a tendência é que você controle a população desse inseto. A Júlia Branquim pergunta, tem alguma indicação de cauda de alamandra? E o Cláudio Cordazo pergunta, para cauda sulfocáustica, que dosagem eu deveria estar usando? A gente passa essas dosagens tudo depois, mas eu desconheço o uso dessa cauda de alamandra aí, eu não posso te responder. Eu acho que a gente chegou... tem aqui, a cochonilha de carrapaça na pitaia deve ser removida? A cochonilha de carrapaça na pitaia deve ser removida? É aquilo que eu respondi quando eu falei da emulsão. Uma vez que ela está morta, você não precisa remover. Pode deixar ela lá, que ela vai se deteriorar, não há um problema. Mas você tem que fazer esse controle e também a gente passa depois no grupo do Telegram essas formulações. Perfeito! Concluímos aqui os questionamentos da maioria das pessoas. Se ficou algum material, tem coisa que já foi discutida em outros módulos, eu vi que tem de manejo, de espaçamento. Volta, a gente já está no 6º módulo, tem 5 módulos anteriores que trataram muitos assuntos. Eu tenho pergunta ainda para o André, antes da gente ir encaminhando para os nossos finalmente da interação de hoje. O Gabriel Souza Fernandes pergunta, caso tenha nematóide no terreno, como combater, André? Você está com o microfone fechado. Desculpa. O Gabriel ele pode utilizar plantas de coberturas que reduzem a população dos nematóides, como a Crotalaria spectabilis. Ou amendoim forrageiro, igual o Marcelo falou, mas isso varia também conforme a espécie de nematóides que está na área dele. Perfeito. Eu vou pedir então que você faça as suas considerações finais já, André. Eu agradeço a todos que acompanharam as duas explicações, tanto minha como a do Marcelo, o pessoal da Paga e todas que se envolveram, tanto o pessoal da extensão aí do sul de Santa Catarina, que planejou isso e convidou a gente aqui de Itajaí para fazer, quanto o pessoal do marketing, que eu sei que está correndo e
E com todo mundo, nós conseguimos fazer um evento bem interessante. E o pessoal que ficou até o final também. Nós que agradecemos a tua participação, André Boldrin Beltrame. Muito obrigada. Eu peço também para o Marcelo, que está o povo aqui carinhosamente agradecendo a participação de vocês, tanto do André quanto do Marcelo, o povo vibrando com a energia do Marcelo. Eu vou pedir aqui também uma forma carinhosa de dizer para os nossos instrutores que vocês gostaram do que vocês receberam, tudo é dando like aqui no joinha embaixo do vídeo, que é uma forma deles entender esse abraço carinhoso que vocês estão deixando para eles. Eu passo para o Marcelo fazer as considerações finais. Muito obrigado, Flávia. Pessoal, eu só tenho a agradecer todos que estiveram conosco hoje, André, Diego, Flávia, todo mundo envolvido, aos outros elementos envolvidos nesse módulo, no curso de uma maneira geral. Eu queria dizer, ressaltar, pessoal, que todo esse trabalho, os resultados que a gente tem, nos avanços que a gente tem na parte de fitossanidade, com essa cultura, estão extremamente ligados a um trabalho que é de excelência na EPAGRE, que é essa união de pesquisa e extensão. Então, toda essa aceleração no processo de detectar problemas e correr atrás das soluções é porque a gente tem esse vínculo muito forte. Então, gostaria de agradecer os colegas da extensão que estão sempre auxiliando a gente nessas questões, o pessoal do marketing também que deu uma força para essa palestra, para ela acontecer. E queria dizer aos nossos espectadores, obrigado por ter paciência com a minha movimentação. Vocês têm sorte que essa palestra não é em 3D, porque a minha movimentação possivelmente ia assustar um pouco vocês, e dizer que eu estou à disposição na pessoa como pesquisador da Estação Experimental de Itajaí, o André também, a nossa equipe de fruticultura tropical está à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento. Assim como eu disse para o pessoal da extensão, o feedback dos agricultores acelera muito o processo de pesquisa. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma coisa para colaborar com a gente, compartilhar, sintam-se à vontade de fazer, porque é assim que a gente evolui na pesquisa científica, tá joia? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pessoal. Essa tua movimentação aqui, ela é contagiante, Marcelo. A gente começa a sacudir também, né? A gente vai falando contigo e vai entrando no movimento. A gente agradece muito a participação de vocês e não há do que agradecer. A equipe Capacitações EPAGRE Online fica feliz em poder colaborar com essa realização desse curso, conseguir fazer chegar até a casa dos nossos estudiosos aqui da noite. E eu vou devolver para o nosso coordenador e anfitrião da noite, o Diego, e também com questionamentos, Diego. Explica para a gente como é que vai ficar a história do certificado. Vai ter certificado de conclusão? O Helder Viana está perguntando. E o Rogério Falador, quando é que a gente vai receber esse certificado de conclusão do curso? Então, Flávia, como a gente já comentou nos outros módulos, os certificados vão ser liberados após o último módulo. Os nossos colegas dos escritórios locais estão fazendo o relatório do evento, né? São em torno de 2.400 inscrições, então é bastante trabalho, porque a gente tem que cadastrar todos vocês, que são principalmente os de fora de Santa Catarina. A gente tem que fazer todo um registro primeiro em nosso sistema com os dados de vocês, para depois a gente fazer, então, o relatório do evento e assim já ser gerado o certificado. Então, a gente pede um pouquinho de paciência. A gente também teve questões que o pessoal já emitiu certificado já no primeiro módulo de outros cursos que a gente ofereceu, e não é esse o nosso intuito. A gente quer prestar um trabalho de qualidade, né, desde a transmissão até as informações técnicas passadas. Então, por respeito àqueles que vão assistir até o final, a gente vai liberar, então, para emissão somente ao final do curso, a emissão desses certificados, e não simplesmente pegar esse certificado para validar horas aí em alguns cursos, sendo bem franco assim com os nossos telespectadores, em respeito a todos aqueles que estão nos assistindo. Acho que já posso emendar, né, Flávia, para fazer as considerações finais, agradecer novamente vocês por essa transmissão, tu que pegou juntamente conosco para fazer a transmissão, né, esse evento nasceu aqui e ganhando dimensões aí internacionais. Pegar um pouquinho do gancho ali que o Marcelo falou, que a nossa empresa é de pesquisa e extensão rural, e na Pitaia a gente está conseguindo materializar de fato essa interação que está muito bacana, vem funcionando muito bem como um reloginho, e a gente já tinha essa dinâmica no maracujá, estamos trazendo para as outras cadeias, a banana também andando muito bem, são uma das principais culturas aqui que a gente tem no sul, temos também
as frutas de clima temperado, e a gente sempre tenta buscar essa interação e maximizar ao máximo essas interações. No mais é isso, a gente já convida aí para os próximos módulos, né? Onde teremos a questão, deixa eu puxar minha colinha, tá aqui a minha colinha, a irrigação, né? Então, o Felipe Rodrigues Quinalski, nosso colega de Timbé do Sul, vai falar um pouco sobre irrigação na cultura da pitaia. E o último módulo, então, estaremos falando sobre o pós-colheita e comercialização de pitaia. Vamos até focar um pouquinho nessa questão da comercialização, trazendo um colega que é o Aldenício, que é de Angola, vai nos mostrar um pouquinho da experiência dele com importação, e também a gente está enriquecendo nosso curso aí com outras parcerias, com o IFES, que o UDESC, na parte de pós-colheita, que será encabeçada pela nossa colega Amarilcia de São Joaquim. Então, agradecer novamente, eu vou tentar no último módulo, sim, mostrar para vocês o quantas pessoas envolvidas, como os colegas bem falaram, que estão por detrás disso tudo para que a coisa funciona. É quase uma televisão mesmo, né, Flávia, que a gente tem o câmera, o Cabo Man, a gente tem muita gente aqui que tá por trás disso, gravando as palestras, para a gente levar, então, a informação de melhor qualidade possível. Me despeço, então, desejo uma boa noite a vocês, e como o Marcelo falou, algumas informações técnicas a gente vai estar postando ali nos grupos de dosagens. A gente também tem um folder de calda bordaleza em PDF que a gente vai estar postando ali nos grupos. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Eu já disponibilizei, Diego, o link ali para fazer a pesquisa. Nós temos no site da EPAGRE um espaço onde se chama Publicações, e a gente pode pôr as palavras-chave. Então, eu disponibilizei numa resposta que foi dada no chat, e é assim que vocês podem pesquisar os nossos boletins técnicos e material que está disponível no nosso site. Eu agradeço novamente, reforço, né, que a nossa equipe aqui são de extensionistas, então a gente tenta formatar o curso da maneira que a gente levaria para o campo. Nesses tempos de pandemia, é a maneira que a gente consegue chegar até a casa dos nossos agricultores, nossos estudiosos, estudantes, profissionais de outras empresas de extensão e parceiros aqui nossos. Então, nosso muito obrigado, esperamos todos vocês na próxima quinta-feira. Um abraço a todos e até a próxima transmissão. Na casa ou no apartamento, frutas frescas são bons alimentos. Plantar, cuidar, podar, colher, em qualquer canto dá pra se plantar com amor o fruto que vamos colher. É hora de começar a plantar para colher melhor. Dentro de um vaso no quintal de casa, pendurado no beiral ou no degrau da escada. É bom praticar com filhos amor e um pouco de sol. Vamos plantar e ensinar nossas crias como cresce o cambucaia, lixia, guabiju, guabiraba, groselha, guaraná, grumichama, graviola, goiaba e gravatá. Uma linda laranjeira crescendo junto a você, te oferece o que colher. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. É hora de começar a plantar para colher melhor. Dentro de um vaso no quintal de casa, pendurado no beiral ou no degrau da escada. É bom praticar com filhos amor e um pouco de sol.
plantar e ensinar nossas crias como cresce o cambucaia, lixia, guabiju, guabiraba, groselha, guaraná, me chama graviola, goiaba e gravata. Uma linda laranjeira crescendo junto a você, te oferece o que colher. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas. Vamos plantar e pegar bem a manha, cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutíferas orgânicas.